Você já parou para pensar como SQLite ou PostgreSQL encontram um registro específico no meio de bilhões em pouquíssimo tempo? Se eles usassem uma lista comum, isso levaria uma eternidade. O segredo não é mágica, é estrutura de dados. Hoje eu vou mostrar como construir o NanoDB, um motor de banco de dados minimalista escrito do zero em C++ moderno, capaz de ingerir 10 milhões de registros em segundos. Na faculdade, a gente aprende árvores binárias, mas para quem ainda não sabe, vamos lá. Uma árvore binária é uma estrutura de dados onde cada nó pode ter até dois filhos, um à esquerda e o outro à direita. A ideia é simples. Os valores menores vão para um lado, que geralmente é a esquerda, e os maiores vão para o outro, que geralmente é a direita. Isso permite fazer uma busca mais rápida do que numa lista comum. Elas têm um problema fatal. Elas são profundas, elas crescem para baixo e cada novo nó dado empurra o próximo mais para baixo ainda e mais para baixo, criando um túnel infinito de nós. E quanto mais profunda a árvore é, mais lenta ela fica, porque o banco precisa descer vários níveis até encontrar o que ele quer. É por isso que, na prática, bancos de verdade não usam árvores binárias simples. Na memória RAM isso é ok, mas num banco de dados esses nós vivem aqui, num disco rígido. O disco é lento, ele é o vilão da história. Para descer aquela árvore profunda, você precisa acordar o disco de 20 a 30 vezes. O sistema trava. A solução para isso se chama Árvore B e surgiu em 1972 por dois pesquisadores que trabalhavam no Laboratório de Pesquisa da Boeing. O nome oficial nunca foi explicado, mas pode ser por causa do nome de um criador que se chamava Bayer, ou porque ela é balanced, ou por causa da Boeing, ou por causa dos três. A grande sacada da árvore B é o nó gordo. Em vez de guardar só um valor por nó, como uma árvore binária, esse carinha guarda centenas de valores, criando nós grandes, com muitos filhos e organizados em compartimentos, como um array. Assim, a profundidade da árvore cai drasticamente, porque elas dominam os bancos de dados. Elas resolvem exatamente o maior problema de todos os bancos de dados. Elas possuem pouco acesso ao disco. Elas possuem altíssima escalabilidade. Mesmo com 1 bilhão de chaves, você consegue chegar ao lugar que quer acessando de 3 a 5 ponteiros, dependendo da sua sorte. E é por isso que bancos de dados como Postgres ou MySQL, SQLite e sistemas de arquivos usam B-trees até hoje. Esses nós gordos, eles criam uma árvore achatada, larga e rasa. Com apenas 3 saltos, você indexa terabytes de dados. Menos visitar o disco é igual a mais velocidade. Para você ter ideia do poder disso, bancos reais como Postgre ou o MySQL, eles conseguem indexar bilhões de registros com a bitrate de 3 ou 4 níveis. Isso não é teoria, são números medidos em produção. Ou seja, mesmo no banco com 1 bilhão de linhas, o Postgre ele encontra o valor certo fazendo apenas 3 leituras no disco. Esse é o superpoder da B-tree. Ela cresce para os lados e não para baixo. Por que elas são usadas até hoje? Existe um artigo chamado de The Ubiquitous B-tree, que mostra que uma B-tree bem configurada pode, teoricamente, indexar até trilhões de chaves, mantendo profundidade ridiculamente baixa. É por isso que sistemas gigantes, como bancos, arquivos, SSDs, motores de storage, usam B-trees há mais de 50 anos. A estrutura do nosso nó reflete exatamente esse desenho. Temos vetores dinâmicos para as chaves e para os fios, e o tamanho deles é controlado pelo grau mínimo, o T, que define o quão gordo o nó pode ficar. A regra é simples. Cada nó de uma B-tree pode guardar no máximo 2T menos 1 as chaves e ter no máximo 2T filhos. Então, se T é igual a 3, o único nó consegue armazenar até 5 chaves. Isso significa até 6 filhos, que na prática são os apontadores para os próximos blocos de memória. É exatamente isso que faz uma B-tree crescer para os lados, ficando larga em vez de crescer para baixo como a árvore binária comum. Mas o real desafio é a inserção. O que acontece quando um nó enche? Ele não cria um filho torto. Quando esse nó ele atinge sua capacidade máxima,
ele literalmente explode. O algoritmo divide o nó em duas partes e promove a mediana, o 20 nesse caso, para o andar de cima. Agora, o 20 é o pai do 10 e do 30. Se o pai encher, ele divide também. É assim que a árvore cresce para cima e se mantém perfeitamente equilibrada. Então vamos para o benchmark, 10 milhões de registros aleatórios. Como vocês podem ver, o std vector, o padrão do C++, uma linguiçona bagunçada que só empurra novos valores sem ordenação. A inserção dele é extremamente rápida, como vocês verão. Mas também vou explicar por que não guardamos milhões de valores dentro dele. Começando pela escrita. Com 10 milhões de registros no std vector, isso levou 0,7 segundos. É muito rápido porque ele é preguiçoso. Como eu falei, ele só joga os dados para o final da pilha, sem critério nenhum. Já na árvore B, bom, ela demorou 107 segundos, quase 2 minutos. O computador soou aqui porque a B-tree não aceita bagunça. Ela gastou o tempo todo ordenando e balanceando cada um dos 10 milhões de dados enquanto inseria. Parece uma derrota, né? Mas agora, tente achar uma agulha nesse palheiro gigante. Para achar um valor específico, o vetor levou mais de 15.000 microsegundos, o que já é rápido. Mas ele teve que varrer toda a lista gigante item por item, o que dá a complexidade de algoritmo O de n. Já a B-tree, ela demorou 2 microsegundos. E o porquê disso? Porque ela tem a complexidade de busca de algoritmo de O de log n. De 15.000 microsegundos para 2, isso é praticamente instantâneo. Todo aquele trabalho de organização na escrita se pagou agora. 2 microsegundos no universo de 10 milhões de dados é a diferença que faz o mundo girar. Sistemas reais preferem pagar o preço na hora de gravar para ter essa velocidade absurda na hora de ler. Bancos de dados não são mágica, são estruturas de dados bem escolhidas. Se você quiser ver esse código completo, o link do GitHub está na descrição. Se curtiu ver como as B-tree funcionam, deixa o like e até a próxima.